nessa manhã, queridos, está encerrando aqui com vocês a série de mensagens, Escolhas de Cura. E hoje nós vamos pregar então a última mensagem da nossa série. Queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez nessas 8 mensagens. Muitos irmãos compartilharam o quanto Deus ministrou ao coração deles. Chegamos à última mensagem então da série Escolhas de Cura. Fomos desafiados nessa série a buscar a cura através de várias escolhas que fizemos. A primeira mensagem falou da escolha da liberdade. A segunda mensagem sobre a escolha da esperança. Terceira mensagem, a escolha da entrega. A quarta mensagem, a escolha de confessar. A quinta, a escolha da transformação. A sexta falou sobre a escolha do perdão. A sétima, a escolha do crescimento. E hoje seremos desafiados então a buscar a cura através da escolha do compartilhar. Por que isso, pastor? Porque somente os curados são enviados para curar. Somente os libertos são enviados para libertar, e os transformados são enviados para transformar. Se você e eu pararmos um pouco e fizermos uma análise sincera, verdadeira, de tudo aquilo que nos cerca, a gente vai perceber que nós estamos vivendo em um planeta destruído e doente, e a dor ela faz parte da vida de cada um de nós. Ninguém vive uma vida sem dor. A dor ela é inevitável, a dor ela é universal, a dor ela é presente na vida durante o nosso tempo aqui na terra. Se você não está vivendo nenhuma dor na sua vida, eu quero dizer para você que em algum momento da sua história passada, você viveu alguma dor. Se você não viveu no seu passado nenhuma dor, se você não tem vivido nenhuma dor na sua vida no presente, infelizmente eu tenho que dizer para você que daqui a alguns dias você vai experimentar uma dor. Porque ninguém que está nessa terra está isento de passar por um momento de dor na sua vida. Pastor Rick Warren, ele disse algo muito interessante. Ele diz que seguir Jesus não acaba com a dor, mas ele a transforma. Seguir Jesus não nos livra de enfrentar dores na nossa vida. Seguir Jesus não deixa ninguém livre de passar por momentos difíceis na sua caminhada de vida. Não é porque você é crente em Jesus, que você crê no Evangelho, que você crê na palavra de Deus, que você não vai passar dor. Como disse, ninguém está livre de enfrentar uma dor. No entanto, a sua dor nunca pode ser a sua identidade. A sua dor nunca pode ser a sua identidade. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde a dor, a injustiça e a doença são uma realidade na nossa vida. No entanto, nós não somos a nossa dor. Nós não somos as injustiças que nos fizeram. Nós não somos a enfermidade que a gente enfrenta na nossa vida. Na verdade, o que nós somos filhos amados de um Pai amoroso que está no governo, no controle de todas as coisas. E a última palavra dele é a que mais importa sobre a nossa vida. Você não é aquilo que lhe fizeram. Você não é o trauma que você sofreu. Você não é a enfermidade que você contraiu na sua vida. Você não é aquilo que as pessoas dizem, taxam sobre você. Você é tudo aquilo que o Pai amoroso, gracioso, disse que você é.
Você não tem a identidade das coisas da terra. A sua identidade, ela tem uma origem. E a origem da tua identidade, ela nasceu no céu. Independente da razão ou causa da nossa dor, Deus, Ele pode usá-la para o nosso próprio benefício. Deus pode usar a nossa dor para os propósitos eternos dEle. E Deus também pode usar a nossa dor para abençoar a vida de uma outra pessoa. Então a gente tem que olhar, queridos, para a nossa dor, para tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, ou para tudo aquilo que nós temos enfrentado na nossa vida com essa perspectiva. A perspectiva de que a dor que eu estou enfrentando, Deus pode usar ela para o meu próprio benefício, para trabalhar no meu caráter, para moldar a minha vida, para trabalhar em mim. Deus pode usar essa dor que eu estou enfrentando também para um propósito, para o plano dele na nossa vida, como também Ele pode usar para que a gente abençoe a vida de outras pessoas. Uma coisa é certa, Deus, Ele não desperdiça nenhuma dor que a gente enfrenta. Deus, Ele não desperdiça uma dor. Ele toma nossas mágoas, problemas e hábitos e os tece em seu plano para nossas próprias vidas. Então, na série Escolha de Cura, descobrimos como explorar o poder de cura de Deus com base nas escolhas que fizemos. Quando começamos a experimentar a cura de Deus e a paz de Deus na nossa vida, Deus, Ele quer então que compartilhemos nossas experiências com outras pessoas. E a principal indicação de que estamos curados e vencemos é quando a gente começa a usar as experiências dolorosas da nossa vida para a gente ajudar outras pessoas que estão enfrentando também uma dor. Se você é alguém curado, se você passou por uma dor profunda na sua vida, se você experimentou marcas e se considera hoje alguém curado, alguém tratado já por Deus, você deveria estar compartilhando, repartindo com outras pessoas aquilo que Deus, Ele fez com você. Porque, queridos, quando a gente já está tratado em uma área da nossa vida, quando nós já experimentamos a graça de Deus naquilo em que a gente foi ferido, a gente deve repartir e compartilhar com os outros que estão feridos e vivendo também a mesma realidade dolorosa que a gente viveu. A decisão que tomamos para começar então a ajudar os outros é a escolha do compartilhar. E a escolha do compartilhar, ela diz o seguinte: eu escolho render-me a Deus para ser usado para levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras. Entenda uma coisa: Deus, Ele não causou a nossa dor. Em nenhum momento Deus causou uma dor em nós. Mas uma vez que a gente está experimentando a dor, Ele pode usar a nossa dor para a gente ajudar outras pessoas. E quando a gente faz a escolha do compartilhar, somos capazes de transmitir o conforto que Deus nos deu. Queridos, eu conheço gente marcada profundamente, porque a gente lida com pessoas, a gente trata de pessoas. Irmãos, vocês não imaginam as histórias de dores que a gente tem aqui nessa igreja. E eu tenho percebido, por exemplo, no 30 Semanas, que no dia que essas pessoas começarem a compartilhar as suas dores, compartilhar tudo aquilo que Deus tratou na vida delas, irmãos, Deus vai começar a desencadear um processo de cura nessa igreja aqui. A nossa igreja é uma igreja extremamente doente.
Há muitas pessoas aqui doentes emocionalmente. Há muitas pessoas aqui vivendo aprisionadas por dores emocionais, por traumas, por abusos. E isso é o impedimento da igreja viver uma vida abundante. Quantas e quantas pessoas estão enfermas e não reconhecem isso? Se acham super-homens, se acham super-mulheres, se acham santos, espirituais, quando na verdade, na realidade, quando ela começa a ser confrontada na sua própria vida, ela entende que ela precisa de cura. Quantos maus hábitos, quantos pecados, quantas mazelas no nosso meio e que precisam de tratamento. Deus, queridos, tem trabalhado na vida de muita gente aqui e tem curado muita gente aqui, e eu tenho entendido da parte dele que são essas pessoas que já passaram por um período de dor na sua vida, que já enfrentaram situações e hoje estão sendo tratadas, curadas, libertas. São essas pessoas que vão gerar em Cristo Jesus um ambiente de cura na vida dessa igreja. E como nós temos sido tratados, queridos, no 30 semanas. Por isso, quando a gente faz a escolha de compartilhar, a gente é capaz de transmitir a outros o conforto que Deus tem nos dado. Ângela, a cada sexta-feira Deus tem nos consolado. Cada sexta-feira Deus tem tratado nosso coração aqui. Deus tem trabalhado na nossa vida. Às vezes, né, pastor, assim, a gente fica desesperado, porque o Espírito Santo mexe em cada área da nossa vida. E a tendência natural é ao invés da gente ver uma melhora, a gente vê uma piora. Mas é assim mesmo. Aquilo que está quieto em nós, quando é mexido, por ser algo pior da nossa vida, ele levanta primeiro, para que depois o melhor de Deus chegue na nossa vida. Se não levantar o pior, o melhor nunca vai chegar. Deus precisa levantar o pior de nós, para que o melhor dele chegue, então a gente tenha condição de compartilhar com os outros aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós somos consolados por Deus. Queridos, é interessante que a declaração do apóstolo Paulo mostra claramente a sua exaltação a Deus. Essa fala de Paulo aqui é uma exaltação que Paulo faz a Deus. Ao invés de Paulo começar a sua carta falando dos seus problemas, falando das suas dores, falando dos seus traumas, sofrimentos, a Bíblia diz que ele enfatiza a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Paulo não podia cantar a respeito das circunstâncias adversas, mas Paulo podia exaltar aquele que estava acima e no controle da sua vida. É isso que Paulo faz. Paulo não se deixa ser controlado pela sua dor, mas ele exalta aquele que estava acima da sua dor. Quando escolhemos ser curados pela palavra de Deus, as dores, os sofrimentos dessa vida deixam de ser motivos de amargura e passa a ser motivos de exaltação e de testemunho de cura para outras pessoas que também precisam ser alcançadas. Então, queridos, um passo final dessa série de mensagens é de fato fazer a escolha do compartilhar.
E quais são os benefícios que a gente tem quando a gente escolhe compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Coloque no seu guia de estudo. Em primeiro lugar, ao escolher compartilhar nossa cura, rendemos toda exaltação por quem Deus é. Rendemos toda exaltação por quem Deus é. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. A primeira coisa que o apóstolo Paulo exalta aqui é a pessoa de Deus. Paulo não exalta as suas feridas. Paulo não exalta as suas dores, as suas tristezas, os seus sofrimentos. Paulo não está preso àquilo que lhe aconteceu durante toda a sua vida. No processo de cura de Paulo, ele identifica que ele estava em um outro nível, e estando em um outro nível, Paulo exalta a pessoa de Deus, que era o grande responsável por estar cuidando, tratando e ministrando ao seu coração. Paulo havia dado liberdade para Deus trabalhar nele. Queridos, quando a gente não dá liberdade para Deus trabalhar na nossa vida, a gente fica exaltando, a gente fica de mimimi, a gente fica agarrado àquilo que nos fizeram, a dor que a gente enfrenta. Mas Paulo estava amadurecendo em seu relacionamento com Deus. Paulo estava num estado avançado em seu relacionamento com Deus. Paulo já havia sido tratado, Deus já havia curado a vida de Paulo. Então, nesse processo, Paulo começa a render toda exaltação por quem Deus é na sua vida. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quem Deus era para Paulo? Para Paulo, Deus era o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem era Deus para Paulo? Deus de misericórdia. Paulo sabia que ele não merecia nada, mas a misericórdia do Senhor havia alcançado o seu coração, havia alcançado a sua vida. Paulo reconhece quem Deus é. Deus é um Deus de toda consolação. Paulo sabia que nos momentos mais difíceis da sua fase de dor, Deus estava consolando o seu coração, Deus estava encorajando ele, Deus estava motivando ele, Deus não estava permitindo que ele desistisse na sua caminhada de vida. A palavra bendito aqui é uma forma judaica de louvor, de exaltação e de adoração a Deus, reconhecendo-o como a fonte de todas as bênçãos. Por isso que ele começa: bendito seja. Ele estava adorando, reconhecendo que Deus estava transformando a sua vida. Nesse texto, então, Paulo rende toda exaltação a Deus por quem Ele é. Ao compartilhar as suas dores, ao compartilhar a cura na sua vida, renda glória, honra e louvor por quem Deus é na sua vida e na história da sua vida. Ao escolher compartilhar nossa cura, 2, rendemos toda exaltação pelo que Deus faz por nós. Primeiro, rendemos toda exaltação por quem Deus é. Deus é amor, Deus é bom, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso,
Deus é imutável. Esses são os traços do caráter de Deus. Mas também rendemos toda exaltação pelo que Deus faz por nós. Deus não é apenas o Pai de Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Mas a gente também rende glória a Ele por aquilo que Ele faz na nossa vida. E o que Ele faz? O verso 4, Paulo diz assim: e é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra, queridos, conforto aqui no original denota ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto estiver suportando as pesadas provas da vida. A palavra conforto aqui é a palavra de alguém que se coloca ao lado. Se coloca ao lado de. Deus está nesse verso aqui se colocando ao lado daqueles que precisam ser consolados. Paulo, em outras palavras, quer dizer isso: é Ele que se coloca ao meu lado em todos os momentos da nossa tribulação. É aquele que se coloca ao nosso lado em todos os momentos difíceis, todos os momentos de dores. Ainda que aparentemente você se ache sozinho, mentira, Deus está contigo. Ele está te consolando. O termo que nos conforta implica que essas consolações aqui, elas foram repetidas e continuaram sem interrupção na vida daquele que Deus decidiu se colocar ao lado. Isso aqui não é um conforto de um dia. Isso aqui não é um abraço de um dia. Isso aqui não é, ó, Deus conforte seu coração, que nem a gente faz, dá um beijo na pessoa e vai embora. Não, isso aqui é algo ininterrupto. Deus consola você todos os dias. Não importa quanto dure o seu sofrimento, não importa quantos anos você vem carregando esse trauma, Deus, Ele se coloca do seu lado para te consolar, para te ajudar a carregar uma carga que já tem sido pesada há muito tempo para você. Deus não é uma fonte passiva de consolo, mas o agente ativo de toda consolação. É Deus quem nos conforta e nos anima em toda a nossa tribulação. É Deus quem nos assiste em nossa fraqueza. É Ele quem nos assegura pela mão quando estamos enfrentando dias difíceis. Por isso, queridos, que o 30 Semanas nos ensina que a gente precisa cuidar da gente no processo de cura da nossa vida. A gente precisa de Deus, a gente precisa da gente mesmo, e a gente precisa do nosso próximo. Porque Deus trabalha com o poder dEle, Deus trabalha com o livre-arbítrio que Ele nos deu de fazer as escolhas e as decisões que a gente quer para a nossa vida, e Deus pode usar a gente sarada e curada para nos curar. Deus pode fazer isso tudo. Quando choramos, é o seu consolo que nos faz terapia. Quando ficamos prostrados e vencidos, é o seu braço forte que nos põe de pé. Essa frase diz que antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. O sofrimento, então, queridos, é o fogo que nos limpa e que nos fortalece. Pelo sofrimento, Deus leva-nos para o deserto. Mas o deserto não destrói a nossa vida. Por quê, pastor? Porque o deserto é a escola onde Deus treina cada um dos seus filhos. Quando Deus quis treinar Jesus, Deus levou Jesus para onde? Para o deserto. O deserto para nós é algo seco, algo sem vida, algo estéril. Mas é nesse lugar, são nesses ambientes que a gente prova do milagre de Deus, que a gente experimenta coisas sobrenaturais. É no deserto que aprendemos a depender mais de Deus. Os maiores líderes de Deus, eles foram forjados, treinados, preparados para a batalha no deserto.
Por exemplo, José do Egito, ele foi provado no deserto da prisão antes de ser conduzido ao palácio. Tem muita gente querendo palácio, mas se você está disposto a chegar no palácio, se prepare para as prisões. Porque é lá nas prisões que Deus vai te tornar um príncipe. São nas prisões que Deus vai te tornar a pessoa para ocupar o lugar da realeza. A gente quer ser o que os outros são, porque o nível espiritual dos outros muitas das vezes nos impressiona. Eu queria ser igual o pastor fulano de tal. Meus irmãos, você não sabe, para que ele tenha chegado naquele lugar lá, ele passou por muitas prisões. Deus precisou moldar o caráter dele para que ele fosse um homem curado e chegasse na posição que ele chegou. Mas a gente quer chegar lá sem prova. A gente quer chegar lá no oba-oba. A gente quer chegar lá como príncipe, sem enfrentar nada na nossa vida. O profeta Elias escondeu-se no deserto e depois ele foi jogado na fornalha em Serepta, antes dele triunfar no Monte Carmelo. Tem gente querendo triunfar no Monte Carmelo sem ser jogado na fornalha de Serepta. Não vai dar, irmão. Passa primeiro pela fornalha, depois Deus vai te levar para o Carmelo. Depois Deus vai te levar lá para ser um príncipe, uma princesa no reino dele. Até mesmo o Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Se Deus não poupou nem o Filho dele, vai poupar a mim e você? Acho difícil. Às vezes dói. Como a gente vê muita gente chorando nos grupos de partilha, muita gente chorando no tempo de ministração da palavra, no 30 semanas. É porque dói mesmo, irmão. É doloroso você ter que colocar para fora um abuso que você sofreu do seu pai. É difícil, não é fácil não. Eu estava atendendo uma pessoa, não é nem membro da igreja. Eu e minha esposa, e fomos devagarinho para não assustar ela, Tatiguela. Começamos o processo de cura interior com ela. Quando chegou na hora da libertação dela, ela picou a mula. Ninguém quer. Porque ela tinha que dizer para a mãe dela as dores que ela tinha com relação à sua mãe, e ela não tinha coragem de dizer isso. Ela falou assim: pastor, eu não aguento mais. Eu disse: infelizmente, minha filha, eu não posso fazer nada por você, porque você decidiu ficar presa à sua dor. Tem muita gente querendo resolver coisas paliativas na sua vida. Estou com um problema no casamento. Primeiro trate de você. Porque se a gente tratar do seu casamento sem tratar de você individualmente, seu casamento vai continuar a mesma coisa. Sabe por causa de quê? Porque o problema não está no casamento, o problema está em você. Você está doente. E quem está doente nunca reconhece que precisa de cura, que precisa do médico. Se Deus não poupou nem Jesus, você acha que Ele vai nos poupar? Porém todos eles, tanto Elias, tanto José, tanto o próprio Filho de Deus, entenderam que Deus estava presente em cada tribulação que eles estavam passando, fortalecendo, consolando, confortando, preparando cada um deles para o projeto muito maior que as suas próprias vidas. Curados então, eles exaltavam a Deus por aquilo que Deus estava trabalhando primeiro na vida dele. Enquanto José estava na prisão, Elias lá na fornalha de Serepta, Jesus ali agonizando, Deus estava fortalecendo eles, Deus estava tratando deles, Deus estava consolando o coração deles. Mesmo em meio à sua dor, encontre motivos para exaltar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua história de vida. Porque aquilo que Deus está fazendo
primeiro em você, é a maior coisa que Ele poderia fazer na sua vida. Ele está te preparando para você ser o melhor que Ele tem para usar nessa terra. Terceiro lugar, ao escolher compartilhar nossa cura, rendemos toda exaltação pelo que Deus faz por meio de nós. Primeiro, a gente reconhece a grandeza de Deus, quem Deus é na nossa vida. Segundo, a gente permite Deus trabalhar em nós, para que depois então a gente trabalhe, ou Ele trabalhe através de nós. Mas aqui agora a gente aprende que rendemos toda exaltação pelo que Deus faz por meio de nós. O verso 4 dá prosseguimento dizendo assim: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Queridos, o consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós mesmos. Deus te consola não para o seu próprio benefício. Não somos um reservatório, mas nós somos um canal de consolação divina. Nós somos consolados para sermos consoladores. Deus nos abençoa para a gente abençoar. Deus nos cura para a gente ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. As angústias pelas quais passamos são pedagógicas, elas têm um propósito, elas têm um destino, elas têm um direcionamento na vida de cada um de nós. Nossas feridas tornam-se fonte de consolo, nossas lágrimas tornam-se óleo terapêutico, nossas experiências tornam-se instrumento de encorajamento para outras pessoas. Não somos confortados para vivermos uma vida confortável, mas para vivermos uma vida de confortadores. Deus me consola para eu consolar, Deus me fortalece para eu fortalecer, Deus me cura para eu curar, Deus me liberta para que outros sejam libertos, Deus transforma a minha vida para que a vida de outros seja transformada. É repartir, irmão, aquilo que Deus está fazendo em nós. É não deixar ninguém na face da terra, ou ninguém do nosso convívio diário, sem saber daquilo que Deus está trabalhando em você. O crente, queridos, precisa ser como o mar da Galileia, e não como o mar morto. Qual é a diferença entre o mar da Galileia e o mar morto? O mar da Galileia, ele recebe águas do Rio Jordão e as distribui. Chega nele as águas do Jordão e ele transborda, ele reparte. Já o mar morto recebe as mesmas águas do Jordão, só que retém para si. Aonde é que tem vida? A vida está naquilo que se distribui ou naquilo que se retém? Irmãos, tudo aquilo que se retém apodrece, morre. Bota os peixes dentro do mar da Galileia e dentro do mar morto. Solta um monte de peixe lá. Volta lá daqui a alguns dias. Você vai encontrar a multiplicação dos peixes no mar da Galileia. Só que no mar morto você vai encontrar os peixes mortos. Sabe por causa de quê? Porque no mar da Galileia tem vida, porque ele reparte. E no mar morto ele produz morte. O primeiro é um lugar de vida, o segundo é um recinto de morte. Quando você retém aquilo que Deus está fazendo na sua vida, além de você estar matando a si mesmo, você está deixando que outros vivam. Quem escolheu a cura que Deus oferece, precisa ser um canal por onde outras pessoas serão curadas. Quem escolheu ser curado pelo Senhor, precisa compartilhar essa verdade com muitas outras pessoas que também estão sofrendo à sua volta.
Eu concluo minha palavra dizendo que enquanto estivermos nesse mundo, o sofrimento será uma realidade na vida dos seres humanos. Ser cristão não é ser poupado das provas, dos vales, dos desertos, das fornalhas, das covas dos leões, das prisões ou até mesmo da morte. Mas ser crente, queridos, é ser confortado em todas essas circunstâncias adversas. Durante toda essa série, com certeza você conseguiu identificar áreas na sua vida que precisam de cura. Da mesma forma, você buscou a cura para essas áreas e alcançou hoje a vitória. A comprovação de que realmente você encontrou a cura é o fato de compartilhar o que Deus fez com a sua vida, com outras pessoas. Então entenda que o seu sofrimento não foi em vão. Ele não foi um desperdício. Deus se utilizou dele. Deus se utilizou enquanto você estava experimentando a dor de tudo aquilo para te curar, para que você pudesse ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Entenda que Deus usa o seu sofrimento para o benefício da sua própria vida, para a realização dos seus propósitos e para o benefício de outras pessoas. Por isso, não fique calado diante do agir de Deus. Escolha compartilhar tudo o que Deus tem feito na sua história de vida. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo: todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. É Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquelas pessoas, assim como Ele nos ajudou. Assista esse vídeo e seja edificado por essa experiência de alguém que passou pela dor, foi tratado, estava no processo, mas decidiu compartilhar tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua história de vida. Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos. E essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja, no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez. E no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes, ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar
e ela foi para a glória. Ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Aleluia! A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus ele quer usar a sua vida, a sua história e suas dores, assim como Ele fez com Israel, assim como Ele fez com Guilherme, assim como Ele fez com a irmã Lindaura, e com tantos outros, como está fazendo com a irmã Regina hoje, como está fazendo com o irmão Josué, como está fazendo com pessoas que eu e você conhecemos. Deus ele quer usar a nossa dor para trazer cura para alguém. Queridos, a esperança que ajuda vem de alguém que já esteve lá, alguém que já experimentou a dor, mas também recebeu a cura. Pensa comigo, quem pode ajudar melhor um alcoólico ou um drogado do que alguém que lutou contra o álcool e a droga e venceu? Quem pode, queridos, ajudar mais uma pessoa que está lidando com a dor de um abuso do que uma pessoa que foi abusada no passado, mas venceu? Quem pode ajudar mais alguém que foi à falência do que alguém que perdeu o trabalho e foi à falência, mas também venceu? Quem pode ajudar mais alguém que sofreu um adultério do que alguém que adulterou, foi curado e hoje tem bagagem para abençoar a vida de quem está adulterando, de quem está sofrendo com o adultério? Quem pode ajudar mais alguém que não consegue perdoar do que alguém que já liberou perdão e foi tratado, curado e sarado pelo Espírito Santo? Há alguém em seu ciclo de amizade que precisa de cura? Há alguém sofrendo perto de você? Você é alguém tratado, curado e restaurado pelo poder dos céus? Reparta. Cure. Reparta com outros aquilo que Jesus está fazendo. Escolha compartilhar com eles todo o processo de cura que você experimentou. Nunca esqueça, Deus não é ruim por aquilo que Ele deixou de fazer. Ele é bom, sempre bom, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por amor a você. Lembre-se, a vida machuca, mas Deus cura. Diga assim: a vida machuca, mas Deus cura. Diga forte: a vida machuca, mas Deus cura. Diga para o irmão que está ao teu lado, talvez ele esteja machucado, e essa palavra vai abençoar ele. Diga assim: ó, a vida machuca, mas Deus cura. Por isso preste atenção nessa frase. Essa frase diz o seguinte: o lugar aonde você foi ferido é ser forte. Será o lugar aonde Deus mais vai usá-lo para curar
outras pessoas feridas. Sabe por quê? Porque uma ferida fechada é um ministério aberto para repartir graça, amor, perdão, cura para outras pessoas. Uma das melhores formas de sermos usados por Deus, agora que você foi curado de muitas situações em sua vida, é mostrando as suas cicatrizes. Mostre as suas cicatrizes para quem está com a ferida aberta. O que nos curou foram as cicatrizes que foram abertas na cruz em Cristo Jesus. Não há mais dor, a ferida foi curada. Por isso que agora é hora de compartilhar a história de como Deus tratou e curou a sua vida. Nesse mês estivemos diante de 8 escolhas. A escolha da liberdade, a escolha da espera, da entrega, de confessar, da transformação, do perdão, do crescimento. E hoje nós decidimos pela escolha do compartilhar. Deus, Ele vai usar a sua vida de maneira poderosa, para que outras vidas recebam dele tudo aquilo que você recebeu. Fique de pé. Eu não me canso de dizer da irmã Lindaura, porque ela é uma inspiração para nós. O lugar onde Lindaura foi ferida foi o lugar onde Deus mais usou ela para curar a vida de outras pessoas. É extraordinário ver a paixão daquela mulher em não ver os meninos e as meninas que moram tão próximo dessa igreja terem o fim que o seu filho teve. Me impressiona a paixão dela. Me impressiona o amor dela. Me impressiona a dedicação. Mas isso tudo foi porque ela escolheu compartilhar. Quem decide compartilhar a sua dor revoluciona ambientes, transforma lugares e marca positivamente a história da vida de alguém. Então nada do que aconteceu com você foi por acaso. Tem um propósito. Porque a vida pode até machucar, mas Deus, Ele pode curar. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor nesse tempo e depois vamos celebrar a ceia do Senhor.